A realidade emocional. Ouspensky. É preciso aprender a compreender a realidade emocionalmente em certas situações. E só podemos fazer isto não tendo medo de encarar as contradições dentro de nós. Temos dispositivos especiais em nós que nos impedem de ver essas contradições. Os amortecedores são arranjos ou, se preferem, excrescências especiais que nos impedem de perceber a verdade sobre nós mesmos e as outras pessoas. Os amortecedores nos dividem numa espécie de compartimentos à prova de pensamentos. Podemos ter muitos desejos, intenções, propósitos contraditórios e não percebermos que são contraditórios. Pois os amortecedores ficam entre eles e nos impedem de olhar de um compartimento para outro. Quando estamos num compartimento, pensamos que é tudo. Depois passamos para outro compartimento e pensamos que este é tudo. Esses são os dispositivos chamados amortecedores, porque, como um vagão ferroviário, reduzem os choques. Mas em relação à máquina humana, eles são ainda mais, tornam impossível de ver e, desse modo, são também antolhos. As pessoas que têm amortecedores realmente poderosos nunca veem, mas se vissem o quanto são contraditórias, não poderiam se modificar, porque não teriam confiança em si mesmas. É por isso que os amortecedores são necessários na vida mecânica. Esses casos extremos representam um desenvolvimento errado, mas mesmo nas pessoas comuns, num sentido ou no outro, há sempre amortecedores ocultos. Quando reconhecemos a existência de um amortecedor em nós, podemos fazer alguma coisa para nos livrarmos dele. Primeiro, temos que percebê-lo para poder fazer alguma escolha, pois depende das proporções e de muitas outras coisas. Às vezes é necessário simplesmente contrariá-lo, e às vezes ele desaparece se lançarmos luz sobre ele, pois os amortecedores não gostam de serem reconhecidos. Quando os amortecedores começam a desaparecer e a se tornarem menos fortes, a consciência moral começa a se manifestar. Na vida cotidiana, ela é reprimida pelos amortecedores. Os amortecedores se relacionam com as atitudes emocionais. Geralmente, cada amortecedor se baseia em algum tipo de suposição errônea sobre nós mesmos, nossas capacidades, poderes, propensões, conhecimento, consciência. Elas diferem das ideias errôneas porque são permanentes, porque em dadas circunstâncias sempre sentimos e vemos as mesmas coisas. E devemos compreender que nada é permanente nos humanos. As opiniões, as prevenções, as ideias pré-concebidas não são ainda amortecedores. Mas quando se tornam muito estáveis e sempre iguais, tende sempre a mesma astúcia de subtrair as coisas de nossa vida, se convertem em amortecedores. Se as pessoas têm algum tipo de atitude errônea constante, elas preparam amortecedores. Baseado nas informações erradas, no mau trabalho dos centros, nas emoções negativas e sempre quando utilizam alguma espécie de desculpa. Se os amortecedores continuam a se desenvolver,
se tornam ideias fixas, e isso já é insanidade, ou começo de insanidade. Os amortecedores podem ser muito diferentes conforme a circunstância. Os amortecedores nos ajudam a fingir em lugar de efetivamente agirmos. É por isso que as pessoas em estado habitual não podem ter consciência moral, porque se esta subitamente aparecesse, ficariam loucas. Nesse sentido, os amortecedores são úteis, contribuem para nos mantermos dormindo. Pois se outros aspectos em nós não estivessem desenvolvidos, se todas as coisas não forem levadas a um certo equilíbrio, não seremos capazes de suportar tais como somos. Só podemos nos suportar porque não nos conhecemos em realidade. Se nos conhecêssemos tais como somos, isso seria insuportável. Contudo, nós nos vemos intelectualmente sem sentirmos intensamente. E quando tentamos nos lembrar de nós mesmos e a não identificamos, começamos a sentir emocionalmente. Sem os amortecedores, teríamos que ser sinceros o tempo todo e ver tudo o tempo todo, sendo essa desarmonia interna que vivemos o tempo todo. Desarmonia esta que nos incentiva e nos possibilita o desenvolvimento pessoal. Pois a moral é relativa, mas a consciência moral é absoluta.